Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. Que alegria, minha gente! Nós estamos então dando início ao nosso novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Com alegria eu abraço você que me acompanha de casa, a você que me faz companhia toda quinta-feira às 8 da noite. Tem encontro marcado comigo. Um abraço, Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família e as pessoas que você gosta e as pessoas que gostam de você. Um abraço com muito carinho. Curta o vídeo e compartilhe, porque vamos trazer muita coisa abençoada, muita palavra, muito ensinamento, muita coisa de Deus para você nesse nosso podcast, tá certo? É importante que você compartilhe para alcançarmos mais famílias, mais pessoas por toda a parte. Um abraço com carinho. E eu cumprimento agora aqui comigo a Bispa Aparecida Débora. Profetiza, um abraço com muito carinho, bem-vinda. Obrigada, Suzana. É uma honra participar do podcast. Muito obrigada. Você é muito abençoada, tem uma palavra maravilhosa, cheia de unção. E também eu cumprimento, lá diretamente de Goiânia, Goiás, está conosco o Bispo Gilberto Gomes. Bem-vindo, Bispo. Ô, Suzana de Paiva, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui no podcast Eu Sou do Reino. É com muita alegria que diretamente do coração do Brasil para todos os corações vamos estar aqui juntos. Bom dia, aliás. Um abraço a todos os convidados presentes. Um abraço, Bispo Gilberto. Vamos falar muito sobre muita coisa boa. Agora também eu tenho comigo pela primeira vez, eu abraço, dou as boas-vindas à profetisa Rosângela Maria, lá da cidade paulista de Santo André. Um abraço com carinho, seja bem-vinda, profetisa. Paz e luz, Suzana de Paiva. Estou aqui agora muito feliz, falando aqui diretamente do Santuário de Santo André, aqui de São Paulo, e nessa preparação espiritual para a Sexta-feira da Paixão, um lindo momento que nós vamos ter. E muito feliz por essa oportunidade e por estar participando hoje desse podcast, que eu tenho certeza que será de grande aprendizado, conhecimento espiritual. Então, mais uma vez, bem-vinda! Você, profetiza Rosângela Maria de Santo André. E a gente começa, então, o nosso podcast já perguntando para a profetisa Aparecida Débora, porque na sua igreja, segunda-feira passada, houve um grande acontecimento, né? Que coisa maravilhosa, dia 17, que coisa linda aconteceu na Pampulha, no seu santuário. Uma grande multidão ali chegou para participar, para receber a palavra do apóstolo Adelino de Carvalho e da apóstola Sol Daniela Carvalho. Fala um pouquinho pra gente. Suzana, mas que noite maravilhosa. Uma multidão lá no Santuário da Pampulha e nós tivemos a alegria, a honra de recebermos lá o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho. Faltavam 33 dias para o dia mais forte do ano, a Sexta-feira da Paixão. É mesmo, deu início, né? Os 33 dias para a chegada da Sexta-feira da Paixão. Da Sexta-feira da Paixão. Que maravilha, né? E foi, assim, uma noite tão forte. Primeiro entrou a apóstola Sol, cantando aquele louvor maravilhoso, da cruz, né? E apagaram-se as luzes do santuário e a multidão foi tomada por um poder, uma força
Meu Deus, que noite Lindo memorável. demais. Uma fé maravilhosa, né? Como disse o apóstolo Adelino de Carvalho, você coloca a fé, Deus coloca a mão. É assim? Isso aí. Ele coloca a mão para realizar, né, o pedido, o clamor do seu povo, né, do povo de Deus que clama, que pede. E nesse tempo, né, nessa caminhada de Quaresma para a chegada da Sexta-feira da Paixão, o povo tem uma fé, né, bispa? Uma fé assim contagiante, maravilhosa. Você vê que o povo está assim embalados, né, caminhando juntos na fé. Isso né? mesmo, porque É muito bonito isso. Sexta-feira da Paixão é o dia dos grandes milagres, né? A apóstola Sol depois chamou o apóstolo Adelino de Carvalho no altar. E quando ele subiu no altar, que foi aquilo, hein? A Pampulha Maravilhoso. teve ali um momento grandioso de unção, né? Daquela palavra, daquele momento de ensinamento que o apóstolo trouxe, que a apóstola trouxe para toda a igreja que se reuniu para receber mesmo aquela bênção, né? Isso Vamos falar mesmo. com os nossos convidados também, que estão em caráter online com a gente, para saber. Bispo Gilberto Gomes, ontem em Goiânia, o senhor participou, assim, participou junto da transmissão que foi levada a todo o Brasil? Sim, Suzana, e tive o prazer de ver um acontecimento. Porque quando a apóstola Sol já entrou, clima, já preparatório para a Sexta-feira da Paixão, já deu um norte, já deu uma direção que muita gente ainda não tinha visto. Porque eles têm uma visão de uma igreja onde se ensina a palavra revelada, dá-se a direção, mas naquele momento era a realização do que eu já vi, o que a bispa Aparecida Débora, inclusive, eu tenho certeza que também já viu, a pastora profetisa com certeza. Rosângela, já viu da obra missionária, daquela obra onde nós sempre falávamos e continuamos a falando, mas quem tá agora, essa geração que está crescendo na igreja e quem está chegando na igreja agora, não sabe que a identidade da igreja Reino dos Céus, a identidade do Reino dos Céus é a operação de sinais, é a operação de milagres, é o relembrar daquela fé primária, aquela fé primitiva que deu-se início quando Jesus ressuscitou e quando os apóstolos começaram a realizar a obra em todos os lugares. Pedro curando um homem na porta do templo, os outros apóstolos curando outros, o apóstolo Paulo curando e o evangelho sendo anunciado. Quando o apóstolo, ele subiu no altar, quando ele começou a cantar, e foi cantando canções antigas. Ai, que lindo foi aquele momento. Nossa, e depois o homem do rádio, o missionário Lucas Efraim, pegou e começou a cantar também. Sabe aquele... A gente vai vendo assim, tipo ciclos, né, acontecendo, aquelas rodas girando na igreja, e começou com o apóstolo, passando agora para o missionário Lucas Efraim, e o apóstolo falando de uma maneira tão assim, ele tem autoridade apostólica, mas naquele momento a autoridade estava revestida pelo momento que estamos agora nos preparando, e quando ele já nos deu a autoridade, parece que o fogo desceu. É como se ele tivesse falado assim: se prepara para o milagre. Pronto, está aberto. Foi dada a partida. E aí agora é a hora de cada um entender esse renovo, essa força espiritual. Eu acredito que todo ano, na proximidade da Sexta-feira da Paixão, existe um renovo espiritual tremendo na nossa fé. Todo ano isso acontece. E esse ano está sendo mais forte do que eu já vi em todos os tempos.
Coisa boa, nossa, e eu vi o senhor falar com essa propriedade, né? É importante porque o senhor conheceu o começo da obra, né? O começo da obra missionária com o apóstolo Adelino de Carvalho, né? O missionário Adelino de Carvalho. E agora o senhor vê tudo isso acontecendo, né, com o apostolado. É lindo demais, né? E os frutos, né, bispa? A frutificação, né? Que agora a gente vê o Lucas Efraim, que é um descendente, né? Isso mesmo. Chegando e fazendo, caminhando com a obra também, seguindo os caminhos. Maravilhoso demais. Maravilhoso. Maravilhoso. E então, profetiza! Agora a senhora de Santo André, Rosângela Maria, fala pra gente como foi na segunda-feira participar, receber tudo isso aí na transmissão. Então, Suzana de Paiva, a segunda-feira apostólica que nós tivemos aqui no Santuário de Santo André, muitas pessoas que vieram e pela primeira vez conseguimos, né, trazer o pessoal, para o pessoal interagir, receber essa força, essa concentração de fé que foi a segunda-feira. Então, nós tivemos assim um momento muito especial de muito louvor, muita busca, uma força sendo passada, uma preparação espiritual. Foi isso que eu vi a cada momento que subia no altar um testemunho. Os testemunhos, nossa, foi assim muito fortes. Testemunho é maravilhoso. Pessoal que foi maravilhoso, maravilhoso, externando, né, a força que é a Sexta-feira da Paixão, a força que é o domínio que tem a Gruta dos Milagres, pessoas que subiram no altar e foram falando e foram contando experiências que tiveram lá em cima, foram contando aquilo que foi buscar, entregando os sofrimentos e voltamos de lá com vitórias, com milagres. E eu tive irmãos que no final vieram me falar sobre isso. Nossa, profetiza, mas como que é diferente? Nós nunca tínhamos passado essa situação, nunca tínhamos passado por esse momento. Aqui em Santo André é uma igreja que ela começou tem pouco tempo, né? Então ainda existem algumas pessoas que estão chegando, que estão conhecendo. Conhecendo agora, né, profetiza? Isso. Mas assim, eu vi a maturidade com que foram recebendo essa força espiritual e interagindo com os nossos apóstolos. Porque foi assim uma coisa tão natural que eles foram me falando depois. Poxa, profetiza, nós não imaginávamos que seria tanto assim, né? Porque cada momento que o apóstolo trazia a mensagem, cada palavra que a apóstola trouxe, a cada louvor que foi entoado, nós vimos que ali existiu um encontro de gerações e que a igreja pôde ver a firmeza espiritual que há, né, no domínio apostólico em tudo aquilo que é feito. Graças a Deus. Assim, eu tive ontem assim a grandeza de ouvir o irmão me dizer assim, profetiza, eu demorei muito tempo para encontrar uma igreja forte, um lugar onde eu consigo ter esperança de resolver o que eu lutei 20 anos para resolver na minha vida e não consegui. Olha que coisa, profetiza, assim. Só um minutinho, olha que coisa interessante. A senhora observa, como também o bispo Gilberto Gomes, observem que o povo do santuário dela é um povo novo. Que não conhece ainda o reino, né? Isso. Não conhece ainda o santuário, não conhece ainda o apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol, sim, Daniela Carvalho, a oração que eles fazem, a força que o reino tem, eles ainda não conhecem, então eles ficaram maravilhados assim, de conhecer, enquanto que aqueles que já conhecem são maravilhados para glorificar a Deus, para agradecer, para dizer, não é aqui que eu alcancei, como ontem os testemunhos, né, falavam sobre isso. Foi aqui que eu alcancei a cura do câncer, foi aqui que eu alcancei a cura do diabetes e assim por diante. Isso é maravilhoso, né? Isso mostra um povo firme, né?
maduro na fé, mas também recebendo um povo novo. Que está precisando de cura, de libertação, de mudança de vida. E foi só a primeira, né? O começo. São 7 segundas-feiras. Olha que coisa maravilhosa, Bispo Gilberto. A oportunidade que tem aquele povo que ontem participou, que ontem ouviu, que ontem recebeu, trazer na próxima segunda-feira a família, os amigos, os colegas de trabalho. É maravilhoso, né? Segunda é melhor do que outra. Pois Como é que é, Bispo? E quem participou na quarta-feira agora, da aula especial que nós tivemos do curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé, onde nós trabalhamos todos os capítulos do livro Ciência da Fé, da nossa apóstola, para fechar e entrar com a avaliação, onde as pessoas vão ser diplomadas, quem participou sabe muito bem que esta segunda apostólica não é por acaso. Ali vai acontecer o processo na vida de muita gente que vai desenvolvendo o aprendizado espiritual e a preparação emocional, mental, psicológica para o que vai acontecer na sexta-feira da Paixão no Monte Manaim. Olha que interessante, Bispo, olha que interessante, vou entrar um pouquinho nesse gancho que o senhor me deu aqui. Esse estudo que o senhor traz na quarta-feira fortalece muito, né, as pessoas, os participantes, porque aprendem, né, Bispo, aprendem das coisas de Deus de uma maneira, assim, mais direcionada. Isso. Então eles aprendem do reino e da fé, de como conseguir, de como conquistar aquilo que querem de Deus. É o processo que o livro da Apóstola Sol traz, né? Isso. O processo. Né? No processo que a pessoa aprende, né? Ela amadurece, ela é fortalecida e ela tem força para caminhar, então, na vida cristã. Mas pode continuar, Bispo. A corrente forte, ela é um aprendizado. Seja a corrente da cura, que vai preparando a pessoa para receber a cura. E tem pessoas que passam por um processo onde elas precisam da libertação, e a libertação também exige, em alguns casos, um processo. Então, não importa a situação que a pessoa esteja vivendo, se ela entender, como quem participou do curso entendeu, que existem situações onde a fé de uma pessoa já está apta, preparada, ao ponto dela estar disposta a fazer o que for preciso para ser curada, como aconteceu com a nossa apóstola, que quando foi diagnosticada com 2 tumores na garganta, e o médico deu a ela a declaração de que ela não poderia mais usar a voz. Olha, ela é cantora, apóstola, como é que ela ia continuar a fazer o trabalho sem voz? E ela tinha, na época, um sonho que ela tinha realizado de conquistar um carro, que ela comprou através dos seus CDs, do seu trabalho, durante muito tempo, que ela foi juntando para comprar esse sonho, esse carro. E quando o profeta falou com ela, olha, você está diante de uma situação, e o profeta, nesse caso, era o apóstolo, que não tratou ela como filha, tratou ela como uma ovelha e deu para ela a direção. Você quer ser curada? Sacrifica. Esse carro seu, dá de oferta lá no Monte Manaim. E ela fez. E lá no Monte Manaim, seguindo a orientação do profeta, ela tinha uma escolha. Ela poderia ficar com os tumores e o carro. Mas ela preferiu o quê? Eu vou sacrificar. Ela estava apta, ela já estava pronta, numa firmeza espiritual para alcançar essa cura. Ela sabia o que queria. Ela sabia o que ela queria. E quando ela fez esse sacrifício lá no Monte Manaim, na presença de todos, tem muita gente que estava lá com a gente, viu ela ser curada na hora. O apóstolo acabou de fazer a cirurgia espiritual, né? A cirurgia espiritual, porque inclusive o que acontece na sexta-feira da Paixão é uma cirurgia, é um transplante de órgãos. A pessoa chega com um órgão doente, se ela tem um problema no coração, se é no intestino, se é no rim, está doente. Aquilo é transplantado. E eu estou falando isso com base... na minha situação, por exemplo, eu tinha, como eu já até contei parte do meu testemunho, eu tinha um problema no fígado, nos rins,
no coração, que estava atrapalhando tudo por causa de uma enfermidade chamada mieloma múltiplo. O meu fígado estava tão prejudicado, meus olhos estavam amarelos. Quem sabe de pessoas que têm problemas no fígado, doenças hepáticas, sabe muito bem que os olhos ficam aquela tonalidade amarela, estava ruim. E o meu fígado hoje está bom. Sarou. Não, peraí. Deixa eu mudar. Não sarou, não. É outro. Não sei te explicar como é que aconteceu. Aconteceu com a apóstola, aconteceu comigo, por quê? Houve isso. E tem casos que a corrente ela vai desenvolvendo em cada pessoa uma fé. É como eu estou sem ela aqui, se eu for levantar para pegar, o pessoal ali não tem como pegar para mim não, mas a cruz, ela é a materialização daquilo que a pessoa está sofrendo. Então eu vou falar, só para encerrar, concluir essa parte, passar para você, teve uma senhora que ela pegou a cruz, o nome dela é Gasparina. A dona Gasparina pegou a cruz e o que ela fez? Ela estava com uma enfermidade no estômago. O médico já tinha diagnosticado, falado para ela, eu não me recordo exatamente o nome da enfermidade, eu sei que tudo que ela comia fazia mal. Então, essa mulher, ela já tinha ido em muita igreja, e mesmo dentro do santuário, ela pedia a Deus, melhorava, mas de repente ela sentia o mal de novo. Ela precisava de algo mais forte, de um ato profético mais forte, e foi orientada a pegar a cruz. E eu ensinei para ela o seguinte, você vai pegar essa cruz e todo dia vai falar assim com Deus, esta é a enfermidade que o Senhor vai tomar de mim. O Senhor vai tomar de mim essa doença. Está na tua palavra. Ainda peguei o texto de Isaías 53 e mandei ela ler todo dia para ir desenvolvendo no processo uma fé para ela falar assim, o Senhor vai tomar essa enfermidade. O Senhor prometeu. Eu reivindico, eu estou aqui agora crendo, meu Jesus, toma essa doença. E ela colocava na barriga a cruz, colocava na cabeça e orava, depois colocava na barriga de novo. Isso ela foi fazendo até quinta-feira santa. Entrou dentro do ônibus, de repente essa mulher sentiu uma coisa assim, um alívio. Ela estava muito pesarosa, amargurada, triste, chorosa por causa da situação, da enfermidade. Mas essa mulher foi falando e foi brincando e foi rindo, e o pessoal até estranhou, porque não era o normal dela. O normal era aquela mulher cabrunhada, triste. Mas a cura foi começando a acontecer. Aí ela pisou no Monte Manaim, essa mulher saiu pulando. Ela na época passou pelo Rio Sagrado, já foi preparada. Mas quando ela levou a cruz, ela conta isso. Quando ela entrou dentro da gruta, ela falou assim, eu já estou curado. Obrigado, Jesus. Então olha como é que o processo lindo, aconteceu. Né, olha, ela poderia ter sido, né, assim, falar assim, vamos dizer, ser curada na hora, mas não, foi acontecendo dia após dia. E o transplante teve a sua finalização, a sua consumação dentro da Gruta dos Milagres. Houve toda uma caminhada, né, Bispo Gilberto? Isso Houve mesmo. Todo um processo, né? Todo um processo para chegar até a gruta. Aquela mulher ouviu primeiro a orientação. Primeiro ela foi ao santuário. Por falar nisso, o senhor falou da corrente. Amanhã tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Vá buscar a sua cruz para você levar a sua cruz ao Monte Manaim, conforme está sendo falado, orientado aí, nesse testemunho que o Gilberto Gomes, bispo da igreja, trouxe pra gente nesse momento. É muito importante. Amanhã, em todos os santuários, né, tem a corrente forte de sexta-feira. É tão importante. Agora, observa, né, Bispo Gilberto? Essa mulher, ela recebeu a cruz no santuário, ela ouviu a orientação, ela escreveu na cruz conforme foi orientada, conforme ela foi direcionada, ela acompanhou todo o processo da caminhada na quaresma, para chegar na sexta-feira da paixão, entregar aquela cruz
na Gruta dos Milagres, né? Ela foi aberta, né, para receber o milagre. A cruz cruz representa o sofrimento. A cruz representa a dor, a doença, o vício, o problema no casamento, o filho nas drogas, né? Ou melhor, a droga na vida da pessoa viciada. E quando a pessoa ela pega a cruz, é feito a oração do transporte, que o sofrimento da pessoa é transportada para a cruz. Olha que palavra forte, né? É um transporte. Isso. Pega o sofrimento, pega a doença, pega a dor e transporta para a cruz. Para a cruz. E da cruz para a Gruta dos Milagres. A Gruta dos Milagres. Na sexta-feira da Paixão, a pessoa entra na Gruta dos Milagres, levando a cruz, que é aquele sofrimento, e ela troca a cruz, que é o sofrimento, pelo milagre. É verdade. Pela mudança de vida. E a gente que tem experiência, né? Graças a Deus, eu nessa missão e como companheira do apóstolo Adelino de Carvalho, quantas vezes, né, eu posso testemunhar juntamente com você e com todos que nos acompanham agora, como a profetisa, né, como também o bispo, como é importante ver aquele povo às vezes se estirar no chão, eles se jogam literalmente no chão dentro da Gruta dos Milagres, né? Entram de joelhos. Para agradecer, entram de joelhos, né? E verdade, muitos, aliás, sobem um monte de joelhos, né? Sobem um monte de joelhos, chega dentro da gruta, naquela fé, com a lágrima escorrendo pela face, mas entram ali dizendo, eu vim buscar o meu milagre. Olha que coisa maravilhosa. Né? E recebem o milagre. Buscar, porque eles não vão pedir, né? Isso. Pedir, eles pediram quando eles chegarem no santuário, como amanhã, você que nos acompanha pode pedir. Amanhã no santuário você pode pedir a cura, a libertação, a mudança de vida. Mas quando você que nos acompanha chegar lá no Monte Manaim, na sexta-feira da Paixão, você vai receber, né? Receber, que a pessoa já E tem um detalhe interessante. Eu sei de pessoas aqui do estado de Goiás que têm voto para ir toda sexta-feira da Paixão no Monte Manaim, não só para pedir, mas tem gente que vai para agradecer, devido ao grande número de milagres que já alcançaram lá. Crianças que hoje já estão com seus 3, 4, 5 anos de idade, que não eram nem para existir, porque as mães eram estéreis, situações onde a pessoa já estava condenada à morte, gente que não tinha esperança nenhuma, que parecia que não tinha outro jeito. E hoje eles têm esse agradecimento, essa paixão por chegar diante do altar do bom Jesus. Tem gente que toca, igual uma senhora falou comigo, eu não pedi nada, eu fui para agradecer, e aí Deus, eu tava com dor no corpo, de repente a dor no corpo saiu, nem lembrava da dor do corpo quando eu passei. É uma coisa impressionante, porque há uma, como é que eu posso dizer, algo transcendental que acontece. O Monte Manaim, ele já carrega em si, o nome já diz, acampamento dos anjos. É um lugar que não tem um lugar como o Monte Manaim. É a glória de Israel na sua segunda glória aqui no Brasil, e que nos traz tanta alegria, tanto amor. E eu já falei, já avisei o pessoal que eu vou estar lá na entrada do Monte Manaim, ajudando a recepcionar cada pessoa, cada caravana que chegar. Não importa se é caravana toda a vida, se é gente toda a vida, mas eu vou estar lá ajudando o pessoal a entrar lá no Monte Manaim. Maravilha, coisa maravilhosa, palavra maravilhosa. Bispa Aparecida Débora, nós vamos falar agora com a profetisa Rosângela Maria, como está o andamento, como está para ela em Santo André, atender aquele povo maravilhoso que vai ao santuário buscar de Deus na corrente forte, uma palavra, uma orientação, um direcionamento. Nós já vamos falar com ela, mas observe como é importante essa palavra, né, das pessoas nessa fé. Eu quero hoje trazer também aqui no nosso
podcast, nessa edição, a participação do bispo Dom Luiz de Carvalho. Ele é o guardião da Gruta, né, dos Milagres, lá no Monte Manaim. Então, daqui a pouquinho, nós vamos chamar essa participação, convocar ele aqui participando com a gente, mas quero ver se no próximo episódio ele vem ao vivo, porque nesse episódio ele estava em viagem e não teve como participar ao vivo. Vou convidá-lo para estar conosco, como também o Wellington Ribeiro, de Goiânia, para falar, né, todos dois, o bispo é do Rio Sagrado, o Wellington, e o bispo Luiz, da Gruta dos Milagres. Então, tudo isso tem, assim, um acontecimento maravilhoso, muitos testemunhos, um acontecimento, assim, que as pessoas precisam participar, né? Isso, e eles ato profético, de pertinho, né? Como é que é? O bispo Dom Luiz, ele vê ali de pertinho os milagres acontecendo na hora. Deus usa ele, né? Usa ele lá na Gruta. E o bispo Wellington no Rio Sagrado. No Rio Sagrado. Então, no próximo episódio, se a gente tendo oportunidade, vamos trazê-los. Profetiza, Rosângela Maria, como está o andamento aí em Santo André para esse povo do Santuário de Santo André, esse povo maravilhoso, de fé, que amanhã, sexta-feira, vai estar no santuário, buscando direcionamento, cura, libertação, e a senhora, como a profetisa, vai encaminhá-los ao Monte Manaim. Fala um pouquinho pra gente, como é esse trabalho de atender essa gente de fé? Suzana, aqui no santuário nós estamos direcionando o povo. Estou aqui prestando atenção em cada palavra que o bispo Gilberto está trazendo aqui, a bispa Aparecida Débora, e eu estava aqui lembrando de um testemunho de uma moça que eu atendi ela muito tempo atrás. Essa moça, ela era estéril e ela não conseguia ter filhos de jeito nenhum. Ela teve muitas medicações, fez tudo que podia e não conseguiu engravidar. E eu me lembro que ela tinha falado, ela chegou para conversar comigo e ela falou para mim que não conseguia engravidar, que ela tinha tido um mioma, retirou esse mioma, mas não conseguiu. E o sonho dela era ser mãe. Eu lembro disso. Ela falou comigo: olha, meu sonho era ser mãe, eu tô casada de pouco, eu tô tentando, eu tô lutando, mas até agora não consegui. E eu falei para ela: olha, o que você vai fazer? Você vai no Monte Manaim, você vai passar pela Gruta dos Milagres, você vai levar esse sofrimento que você está passando no seu casamento e vai deixar lá. E você vai sair de lá com a sua bênção. E eu lembro que essa moça, ela conversando comigo, ela falou assim: olha, eu nunca fui, mas se a senhora está me direcionando, eu vou lá para saber e para ver e para entender o que é. E o que me chamou muito a atenção nesse dia que ela foi? Estava tendo uma concentração de fé e o apóstolo fez a oração do perdão. Eu não sei se assim, os bispos aí com certeza vão lembrar a oração do perdão que o apóstolo fez. Eu me lembro. E olha que, não é? Olha Sim. Que coisa impressionante que aconteceu. O apóstolo perguntou assim: quem aqui tem um pecado muito grave, que sabe, cometeu algo aqui que foi assim, que te lembra, te traz dor? E aí ela estava sentada assim, perto de mim, ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar compulsivamente. E aí eu perguntei para ela: o que está acontecendo? Ela falou assim: poxa vida, eu lembrei que eu fiz um aborto há muito tempo atrás. E o apóstolo disse assim: quem cometeu um pecado grave, você vai dobrar seu joelho agora e você vai pedir perdão a Deus. E na hora da concentração, ela dobrou o joelho, ela pediu perdão e ela disse assim, depois ela me falando, né, que na oração dela ela falou: Deus, me dá essa oportunidade. Eu vim aqui entregar um sofrimento que eu não sabia o porquê que tinha e agora eu sei, e eu quero que o Senhor me traga um filho, porque eu vou guardar ele, eu vou cuidar dele com todo o meu amor. E ela fez a oração. Ela fez essa oração, Suzana, e depois ela subiu com aquela fé, sabe? Passou pela fonte de Ana,
tomou a água, subiu, foi lá, fez a oração, entregou, e eu junto dela, eu lembro que eu olhando para ela assim, ela com aquela fé, com aquela força, aquela concentração, ela chegou lá dentro, ela entregou a cruz dentro da gruta e ela saiu de lá, com as mãos no ventre, e saiu de lá tendo a certeza. E eu lembro que ali passaram-se 3 meses. E numa manhã de quarta-feira ela me mandou uma mensagem falando comigo: estou chegando do médico. Eu passei mal hoje cedo, fui ao médico e cheguei lá, tive uma surpresa. Eu estou grávida de 2 meses, para a glória de Deus. Então, que assim, maravilha, hein, profetiza? Foi que maravilhoso. realização maravilhosa. Esse menino hoje chama Boaz, ele tem 1 aninho de idade. E eu falei para ela: olha, todas as vezes que você chegar no tempo de Sexta-feira da Paixão, você vai agradecer a Deus. E ela agradece firmemente. Mas o que é importante? Sexta-feira da Paixão, a Gruta dos Milagres, ela é isso, é restituição de sonhos, né? Pessoa que deixa a vida dela para trás, pessoa que muitas das vezes é arrancado dela a força de viver por causa de alguma coisa que foi feita, algo que foi encomendado contra a vida da pessoa. E ali é onde que nós vemos que existe a devolução daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado, daquilo que está longe da pessoa, e ela está ali para conquistar de volta. Aqui no santuário eu tenho preparado pessoas que a todo tempo, a todo momento, têm buscado de Deus isso, um refrigério, uma força, buscado de Deus aquilo que foi tirado. Então o que eu tenho falado com pessoas que eu estou atendendo? Olha, o que você quer? Sexta-feira da Paixão é milagre. Você vai levar para o monte aquilo que é milagre. Você está precisando de um milagre? O que você está buscando? Porque, sabe, Suzana, a Gruta dos Milagres, o que acontece nesse evento espiritual é muito forte. O clima espiritual muda. Eu estava falando isso, não é? O clima espiritual muda. O clima, a força espiritual. Existe uma concentração de fé, de domínio, que você começa a sentir isso dominando toda a igreja. Verdade. Dominando a pessoa. A pessoa vai recebendo aquela direção e ela fala: espera aí, aqui está meu resultado, é aqui que eu vou buscar, é aqui que eu quero, eu preciso receber. E qual que é a direção profética? Olha, você vai buscar o quê? É um filho? O que você quer? O que você está precisando? É a cura de uma solução no seu casamento? É a cura de uma enfermidade? É a libertação de alguém? Então, aquilo que você quer, você vai buscar, porque lá tem o resultado que você está precisando. Verdade, profetisa, é verdade. Tudo que a senhora trouxe aí, tudo que a senhora está pontuando, é maravilhoso, porque às vezes a pessoa chega, né, Bispa Aparecida Débora e Bispo Gilberto Gomes, às vezes a pessoa chega no santuário, ela precisa tanto, mas ela não sabe como proceder, como fazer. Isso. E uma conversa, igual a profetisa trouxe pra gente aí, na orientação, uma conversa de consciência, para a pessoa saber como eu vou fazer, como eu vou andar, como que eu vou proceder nesse caminho para eu chegar, né, a realizar o que eu quero, para eu receber o que eu estou buscando de Deus, né? Então eu também nessa oportunidade lembro a todos vocês que toda segunda-feira, agora são 7 segundas-feiras, né? Toda segunda-feira, 7 horas da noite, tem um encontro com o apóstolo Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol Daniela Carvalho. E esse encontro com o apóstolo, segundo a apostólica, marcada por ele ontem, porque ontem foi o primeiro evento, né? O primeiro. Segunda-feira foi o primeiro. A segunda apostólica foi ontem a primeira dessa série de 7 segundas-feiras. Não é verdade? Isso. Que ele vai realizar na Pampulha. Mas a transmissão é para todos. Você sintoniza, né, no canal da Igreja Reino dos Céus e você participa, você recebe essa unção, você é direcionado ao santuário, e no santuário você é direcionado ao Monte Manaim. Então é importante você participar. Segunda-feira, 7 da noite, tem o missionário Adelino de Carvalho pelo canal da Igreja Reino dos Céus. Bom,
Bispa Aparecida Débora, depois dessa palavra maravilhosa que a profetisa trouxe, ensinando, né, como proceder, contando esse testemunho maravilhoso, como está no santuário, né, a gente está fechando já o nosso episódio dessa semana, mas como está lá no seu santuário, o povo, o andamento, para chegar na Sexta-feira da Paixão? Fé pura, Suzana, meu Deus do céu. São muitos testemunhos e o povo numa fé tremenda. Isso é muito bom, né? Eu lembro aqui do testemunho da Paula. Paula, uma moça que sofria com epilepsia desde que nasceu. E era uma moça muito triste, muito infeliz, porque a pessoa epilética, ela é uma pessoa limitada, né? Ela não conseguia trabalhar, não tinha sorte na vida sentimental. E a Paula chegou assim no santuário, assim, sem força. Aquela pessoa apagada, se olhava para ela, aquela pessoa para baixo. E aí eu fui trabalhando a fé dela, puxando a fé dela para fora. E ela foi até a Gruta dos Milagres, levou a cruz que representava aquele sofrimento, a epilepsia. E quando o apóstolo orou, tá aí a importância de ir no santuário amanhã, sexta-feira, porque precisa pegar a cruz, porque a cruz é a materialização do pedido. Isso. Não é? Isso aí. A cruz materializa o clamor para chegar na Gruta dos Milagres, na Sexta-feira da Paixão. E por falar na gruta, ela está sendo ampliada, né? A gruta, ampliada, vai dobrar de tamanho para caber as muletas, os andadores, as cadeiras de roda, que já não tem mais lugar, as fotos, as fotografias, né? Aí. Tudo isso está acontecendo nesse processo para chegar na Sexta-feira da Paixão. Então é isso, é maravilhoso demais, né? Amanhã no santuário, a pessoa que vai, ela começa a corrente, mas ela é direcionada ao Monte Manaim. É muito importante você ir amanhã. É importante citar Deixa isso. eu terminar meu testemunho aqui da Paula. A Paula, na hora que o apóstolo orou, ela começou a fazer vômito. E ela vomitou uma gosma verde. Eu me lembro da Paula, do seu santuário mesmo. Você conhece a Paula. Eu me lembro da Paula. Ela vomitou aquela gosma verde. Verdade. E depois ela foi várias vezes ao banheiro, porque o apóstolo orienta, ou a pessoa, a enfermidade, ou a pessoa vomita, ou ela vai várias vezes ao banheiro, vai sair de uma forma ou de outra, no suor. E depois disso, Suzana, tá curada. Paula é outra pessoa, é uma mulher hoje pra cima, que trabalha, voltou a sorrir, curada, curada, curada. Bispa Aparecida, eu vi a Paula no seu santuário, eu vi. Eu vi a Paula lá um dia desse, olhei para ela e falei, gente, mas a Paula era uma pessoa tão introspectiva, né? Uma pessoa triste, amargurada, tão linda, tão maravilhosa no dia que eu vi. Transformada mesmo, glória a Deus. A Gruta dos Milagres é o lugar onde a pessoa ela entra lá. Alguns entram com a sentença de morte e é ressuscitado lá dentro, porque Jesus ele entrou morto, o corpo dele morto. Entra com sentença de morte e sai com decreto de vida, né? E Jesus saiu de lá vivo. Verdade. Glorificado. O que está morto na sua vida? É o casamento? É a família? O que está morto? O que você precisa que Jesus ressuscite para você? Vai ser ressuscitado dentro da Gruta dos Milagres, Sexta-feira da Paixão. Por falar em Sexta-feira da Paixão, eu quero chamar agora a participação, é um vídeo curtinho, da palavra do Bispo Dom Luiz de Carvalho. Ele não pôde hoje estar com a gente aqui presencial, mas ele estará no próximo, eu espero, nosso próximo episódio, para falar um pouquinho da Gruta dos Milagres, ele que é o guardião da gruta. Bispo Dom Luiz de Carvalho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Suzana, Deus abençoe a todos que acompanham pela internet, aonde quer que esse podcast esteja chegando agora, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Como a Suzana disse, a Gruta dos Milagres
do alto da montanha sagrada no Monte Manaim, começa-se um novo tempo, o tempo da segunda glória. Eu fico pensando, Suzana, o aumentar da gruta dar-se devido não caber mais muleta, cadeira de rodas, aparelhos de pessoas que foram curadas e que precisa dar o testemunho colocando lá o aparelho, mas não cabe, então está dobrando o tamanho da Gruta dos Milagres. Os irmãos, quando chegar no alto da montanha sagrada, no Monte Manaim, eles vão ficar surpresos com o tamanho da gruta. E a gruta já é grande, ela vai dobrar, vai ficar maior ainda. Maior ainda. Agora, o que acontece dentro da Gruta dos Milagres? Mateus, capítulo 28, do versículo 1 em diante, diz assim: no findar do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e as outras Maria foram ao sepulcro, a gruta. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. Primeiro ponto aqui. Estardalhaço, mudança. O anjo trouxe o remover da pedra. Quantas pedras pessoas têm na vida sentimental? Quantas pedras que está impedindo você de uma mudança de vida? Quantas pedras está impedindo você de alcançar uma nova vida? Quantas pedras estão no seu caminho levando você a ser preso a uma morte, ser preso a uma tristeza, ser preso a um casamento destruído, a um filho viciado, ser preso à falência da empresa? Havia uma pedra, e a primeira coisa que o anjo fez foi remover a pedra. É isso que acontece dentro da gruta quando você deixa a sua cruz. Você está removendo a pedra da sua vida para você começar uma nova história. O seu aspecto era de um relâmpago e suas vestimentas brancas como a neve. Os guardas, com medo deles, ficaram muito atemorizados e caíram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenha medo, pois eu sei que busca Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde jazia, e indo imediatamente, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós a Galileia. Vamos lá? A gruta é a separação entre a morte e a vida. Jesus entrou dentro da gruta morto, Jesus entrou dentro da gruta com roupas velhas, Jesus entrou dentro da gruta representando o sofrimento, os espinhos na cabeça, o sangue, a vida morrendo, mas depois da gruta, ao sair uma nova vida, nem as vestes velhas, sangrando, sofrida, que Jesus entrou dentro da gruta com ela, ele levou. Ele recebeu vestes novas, entendeu? É isso que acontece dentro da gruta. Você entra com um sofrimento e sai com uma vida nova. Você entra com uma vida velha e sai com uma vida restaurada, transformada. Eu sei que alguém, em algum lugar, Suzana,
está precisando desta palavra. O nosso Deus, Ele quer mudar a sua história de vida. Ele quer transformar o que está morto na sua vida em vida. É um filho que você não pode ter? É algo que começou a dar errado na sua vida que você não está conseguindo retomar? O que te impede de viver uma vida extraordinária? O que te impede? Uma pedra. E essa pedra é removida na Gruta dos Milagres. O Espírito de Deus me deu essa palavra para te entregar hoje, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pela oportunidade. E espero em breve estar com você mais uma vez, podendo falar um pouco mais sobre os milagres na Gruta dos Milagres. Dia 18 de março. Deixa eu até conferir aqui, Suzana, para não falar errado. Se é 18 ou 17... É isso mesmo. Em abril. Sexta-feira da Paixão, 18 de abril. Nós vamos estar no Monte Manaim. Dia 18 de abril. Nós vamos estar na Sexta-feira da Paixão, no Monte Manaim, declarando uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço. Jesus ressuscitou e com isso ressuscitará os meus sonhos, minha vida, uma vida nova. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Suzana. Um abraço, paz e luz. Tá aí a palavra do bispo Dom Luiz de Carvalho e no nosso próximo episódio espero tê-lo conosco presencial, falando da Gruta dos Milagres. Essa palavra dele é uma palavra ungida, cheia de alegria, de força espiritual, porque ele sabe, né, como acontece lá de pertinho, porque ele está direcionando aquele povo a receber o milagre que foram buscar. É maravilhoso. Bispo Gilberto Gomes, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Passou tão rapidinho o nosso tempo. O senhor fala aí as suas considerações e diz pra gente uma palavra de abençoar toda essa nossa audiência. Oi, Suzana. Eu preciso, antes de qualquer outra coisa, só fazer aqui uma observação. Não adianta querer subir a Gruta dos Milagres sem antes passar pela orientação de um profeta. Não adianta você falar assim, eu preciso do milagre, eu vou entrar lá. O Monte Manaim, ele não deixa entrar turista. Prova é que a pessoa, para entrar no Monte Manaim, precisa de um preparo, precisa de uma direção. Segundo ponto, o que acontece na Sexta-feira da Paixão é o ato mais sagrado que já uma pessoa pode se imaginar, porque o maior milagre depois da criação é a ressurreição. Jesus ressuscitou. E quando as pessoas sobem no Monte Manaim, na caminhada rumo ao toque no manto sagrado, a entrada da gruta agora que está sendo ampliada, tudo isso é um desenvolvimento forte de fé para uma pessoa revelada pelo Espírito. Então você quer alcançar a graça, quer alcançar a cura, eu te falo, vá ao santuário, deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e revelar a você, através da cruz de sofrimento que você vai pegar ali para poder levar o seu sofrimento, a sua dor, fazer a sua parte, fazer seu sacrifício e crer, assim como eu acreditei, quanto tantos outros acreditaram. Em Goiânia, uma grande caravana está sendo preparada, que vai sair do santuário sede de Goiânia e de outros santuários aqui, mas eu vou ficar só no santuário sede aqui, que é na rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Você pode procurar amanhã o bispo Wellington Ribeiro no Santuário Central. Eu vou estar em outros santuários, mas eu dou esse chave para você poder ir já se preparar para entrar na caravana da fé. E você que precisa de orientação e de cursos de vida profunda com Deus, e às vezes está numa localização onde não tem santuário,
pode entrar em contato comigo e eu vou te ajudar com as aulas online. Para entrar em contato comigo pelo WhatsApp 62 98207 1841. 62 98207 1841. Um abraço, Suzana. Um abraço, Bispa Aparecida Débora, Pastora Rosângela. Um abraço aí para todo mundo aí de Santo Amaro, para o pessoal da Pampulha, Bispa Aparecida Débora. Obrigada, e para você, Suzana de Paiva. E para o Ronanzinho, que Deus abençoe. Com carinho. Obrigada pela sua participação maravilhosa, que muito contribuiu, muito trouxe ensinamento para gente, né? Para toda a nossa audiência, né? Encaminhando a Gruta dos Milagres. Muito obrigada, Deus abençoe o senhor. Te chamo mais vezes, hein? Sempre. Coisa maravilhosa. Bom, gente, olha que palavra abençoadora, né? Muito, né? Sobre a gruta, sobre como comportar, sobre como fazer. Tudo isso é maravilhoso demais. Agora nós vamos falar com a profetisa Rosângela Maria. Um abraço com muito carinho. Eu quero te agradecer pela sua participação, a primeira vez no nosso podcast. A senhora se prepare, porque eu vou te convidar mais vezes para a senhora trazer a palavra, né? Porque é muito bom ensinar também, pausadamente, com tranquilidade. Cada um tem um perfil de ensinamento e isso ajuda muito. Isso é muito importante. Sua palavra foi maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação. Amém, Suzana. Estamos aí, chamando. É um prazer sempre. Deixa pra gente aí o endereço, fala pra gente o endereço onde amanhã vai acontecer a corrente, nos horários que a senhora celebra aí em Santo André. Amanhã, aqui no Grande ABC, né? Grande ABC, nós estamos na rua Coronel Alfredo Flacker, número 484, na Perimetral, centro de Santo André. Celebração 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 19 horas. O dia todo fazendo atendimento, orientação, celebração e direcionando o povo para esse trabalho fortíssimo que é a Sexta-feira da Paixão. E o telefone, por favor, para as pessoas que querem entrar em contato por telefone. WhatsApp 119 3433 6944. Tá certo, Fala profetisa. diretamente. Maravilhoso. Um abraço para a senhora. Uma sexta-feira maravilhosa. Lembrando que domingo tem Santa Ceia. Nos horários de 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 da tarde, em todos os santuários também, né, profetisa? Que é importante formar a corrente na sexta-feira, mas também participar da Santa Ceia para força espiritual no domingo, né? Um abraço com carinho para a senhora, mantém, né? Que Deus te abençoe muito, a senhora e toda a sua igreja. Amém. Nós recebemos e já retribuímos, viu? Obrigada, profetisa. Sucesso. Olha que coisa boa. Falar em abraço, né? O bispo Gilberto falou tanto em abraço, um abraço. Eu me lembrei que segunda-feira lá no Santuário da Senhora, onde estive presente, graças a Deus tive oportunidade, né? E lá tinha uma jovem. Ela disse pra mim: Suzana de Paiva, não esqueça de mandar um abraço pra mim, porque eu não perco um podcast. Eu tenho lá no meu celular agendado, pra eu não perder horário. Gracinha. Ana Paula, do Jardim Industrial, ela é. Ela falou: nossa, mas eu vejo você toda quinta-feira, eu participo, eu não perco um podcast. Um abraço para você, para sua família e para todos que nos acompanham, que assim também se comportam, né? Me faz companhia toda quinta-feira. Deus abençoe muito vocês. Aparecida Débora, um abraço com muito carinho para a senhora bispa. E agora, o seu endereço, fale aí a finalização da sua palavra, fique à vontade. Amanhã, sexta-feira, eu estarei no Santuário da Pampulha. É a corrente forte de batalha espiritual. Amanhã, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Avenida Dom Pedro I, 575, bairro Santa Branca. O WhatsApp é o 319 7105 4550.
Amanhã é um dia forte, né? Muito Todos forte. os dias são fortes, mas sexta-feira e domingo são dias muito fortes do santuário. Muito forte. Bom, um abraço com muito carinho. Eu já agradeço a todos, a senhora, agradeço Bispo Aparecida Débora, a Aparecida eu que Rosângela agradeço. Maria lá em Santo André, São Paulo, lá em Goiânia, o Bispo Gilberto Gomes, um abraço com muito carinho, a participação também do Bispo Dom Luiz de Carvalho, e é tudo maravilhoso demais. E como eu não cumprimentei o meu videomaker, eu vou me despedir dele. Isso. Não cumprimentei, mas eu tenho oportunidade de despedir. Um abraço com muito carinho, Ronan Marques Júnior, pelo trabalho brilhante que você realiza. Muito obrigada e um abraço para você. E assim nós encerramos então o nosso podcast. Foi maravilhoso estar mais uma vez nesse episódio. Quinta-feira, toda quinta-feira tem um episódio novo para você nos acompanhar, curtir, compartilhar o vídeo para alcançar muita gente, tá certo? E deixar para Suzana de Paiva lá, o quê? Um recadinho lá nos comentários, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você, sua casa e a sua família.